Capítulo 11. Quando as damas se levantaram da mesa após o jantar, Elizabeth subiu correndo até o quarto da irmã, e ao vê-la, bem protegida contra o frio, acompanhou-a até a sala, onde ela foi recebida pelas duas amigas com alegres expressões de boas-vindas. Elizabeth jamais as havia visto tão agradáveis como durante a hora que se passou antes da chegada dos cavalheiros. Tinham uma considerável capacidade de conversação. Podiam descrever com precisão o entretenimento, contar piadas com graça e rir dos conhecidos com muito bom humor. Mas, à chegada dos cavalheiros, Jane deixou de ser a figura principal. Os olhos de Senhorita Bingle voltaram-se instantaneamente para Darcy, e já tinha algo a lhe dizer antes que ele pudesse dar alguns passos. Ela saudou delicadamente Senhorita Bennet. Sr. Hurst também fez diante dela uma breve reverência e disse estar muito contente, mas a efusividade e a cordialidade ficaram para a saudação de Bingle. Este era só júbilo e atenção. A primeira meia hora foi passada avivando-se o fogo para que Jane não sofresse com a mudança de ambiente, e ela passou por vontade dele ao outro lado da lareira para ficar mais longe da porta. Bingle, então, sentou-se ao lado dela e quase não se dirigiu a mais ninguém. Elizabeth, ocupada no canto oposto, assistiu a tudo aquilo com muito prazer. Ao término do chá, Sr. Hurst sugeriu à cunhada a mesa de carteado, mas em vão. Ela soubera que Sr. Darcy não apreciava baralho, e Sr. Hurst logo viu até mesmo o seu pedido rejeitado. A cunhada lhe garantiu que ninguém pretendia jogar, e o silêncio de todos pareceu justificá-la. Sr. Hurst, portanto, não restava nada a fazer senão esticar-se em um dos sofás e dormir. Darcy pegou um livro. Senhorita Bingle fez o mesmo, e Sra. Hurst, ocupada principalmente em brincar com seus braceletes e anéis, participava esporadicamente da conversa do irmão com Sra. Bennet. A atenção de Sra. Bingle concentrou-se tanto em observar o progresso de Sr. Darcy na leitura quanto em ler seu próprio livro, e não parava de fazer perguntas ou de olhar para a página do livro que ele lia. Não conseguiu, porém, animá-lo a nenhuma conversa. Ele simplesmente respondia à pergunta e continuava a ler. Por fim, cansada da tentativa de se divertir com seu próprio livro, que ela só escolhera porque era o segundo volume do dele, abriu um profundo bocejo e disse: "Como é agradável passar a tarde assim. Garanto que não há nada mais divertido do que ler. Tudo cansa, menos um livro. Quando tiver a minha própria casa, não serei feliz até ter uma excelente biblioteca." Ninguém respondeu. Ela bocejou de novo, deixou de lado o livro e olhou ao redor da sala em busca de alguma diversão. Ao ouvir o irmão referir-se a um baile com a senhorita Bennet, voltou-se bruscamente para ele e disse: "Por falar nisso, Charles, você está pensando seriamente em dar um baile em Netherfield? Eu aconselharia você, antes de se decidir, a consultar os aqui presentes. Ou estou muito enganada, ou para alguns de nós, um baile seria mais castigo do que prazer." "Se você se refere a Darcy," disse o irmão, "ele pode ir dormir se preferir antes de começar. Mas quanto ao baile, já está decidido, e assim que São Nicolau tiver trazido um pouco de neve, enviarei os convites." "Eu gostaria infinitamente mais dos bailes," replicou ela, "se fossem organizados de um jeito diferente, mas há algo de insuportável e tedioso no andamento normal dessas festas. Seria muito mais racional se a ordem do dia fosse a conversa e não a dança." "Bem mais racional, minha querida Caroline, tenho certeza disso, mas não se pareceria nem um pouco com um baile." Senhorita Bingle não respondeu. Logo em seguida levantou-se e começou a andar pela sala. Seu porte era elegante, e ela caminhava com graça, mas Darcy, o alvo de tudo aquilo, permanecia inflexivelmente estudioso.
Em desespero de causa, tentou mais um esforço e, voltando-se para Elizabeth, disse: Senhorita Elizabeth, gostaria de convencê-la a seguir o meu exemplo e dar uma volta pela sala. Garanto a você que é muito restaurador depois de ficarmos tanto tempo na mesma posição. Elizabeth surpreendeu-se, mas aceitou de imediato. Senhorita Bingle não teve menos sucesso no que se refere ao verdadeiro objeto de sua cortesia. Sr. Darcy tirou os olhos do livro. Estava tão admirado com a novidade daquelas atenções quanto a própria Elizabeth, e inconscientemente fechou o livro. Foi logo convidado a juntar-se a elas, mas recusou, observando que só conseguia imaginar 2 motivos para que elas optassem por andar juntas para cima e para baixo na sala, e sua presença seria um obstáculo para ambos. O que ele quis dizer? Estou louca para saber, e perguntou para Elizabeth se conseguia compreendê-lo. De modo algum, foi a resposta, mas estou certa de que ele teve a intenção de ser duro conosco, e o jeito mais seguro de desapontá-lo é não perguntar nada. Senhorita Bingle, porém, incapaz de desapontar Sr. Darcy no que quer que fosse, e prosseguiu, portanto, pedindo a ele uma explicação sobre aqueles 2 motivos. Não faço a mínima objeção a explicá-los, disse ele, assim que ela lhe permitiu falar. Ou vocês escolheram esse modo de passar a tarde porque têm segredos a discutir uma com a outra, ou porque têm consciência de que suas pessoas exibem o melhor de suas belezas ao caminharem. No primeiro caso, eu seria um completo estorvo, e no segundo, posso admirar vocês muito melhor sentados junto à lareira. Ah, que horror! Exclamou Senhorita Bingle. Nunca ouvi nada mais odioso. Como poderemos puni-lo por tais palavras? Nada mais fácil. Basta você querer, disse Elizabeth. Todos nós podemos atormentar e punir uns aos outros. Provoque-o, ria dele. Íntimos como vocês são, já deve saber o que fazer para isso. Mas dou-lhe a minha palavra de honra de que não sei. Garanto a você que a nossa intimidade ainda não me ensinou isso. Provocar suas maneiras calmas e presença de espírito. Não, não. Sinto que nisso ele ganha de nós. E quanto a caçoar dele, não vamos expor-nos, por favor, a rir sem motivo. Sr. Darcy tem razões para orgulhar-se de si mesmo. Não é possível rir do Sr. Darcy, exclamou Elizabeth. Eis aí uma vantagem extraordinária, e espero que continue a ser assim, pois seria uma grande desgraça para mim ter muitos conhecidos assim. Adoro rir. Senhorita Bingle, disse ele, deu-me mais crédito do que é de justiça. O meu sábio e o melhor dos homens, não. O mais sábio e o melhor dos seus atos pode ser ridicularizado por alguém cujo primeiro objetivo na vida seja a pilhéria. Espero nunca ridicularizar o que é sábio e bom. Loucuras e bobagens, caprichos e incoerências são coisas que me divertem, sim, confesso, e rio delas sempre que posso, mas suponho que essas sejam precisamente as coisas de que você carece. Talvez ninguém consiga isso. Tem sido, porém, o objetivo da minha vida evitar essas fraquezas, que muitas vezes expõem ao ridículo as mais amplas inteligências, como a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é, sem dúvida, uma fraqueza, mas o orgulho, onde houver uma autêntica superioridade mental, o orgulho sempre terá seus direitos. Elizabeth virou-se para esconder um sorriso. Acho que o seu exame do Sr. Darcy já acabou, disse Senhorita Bingle. E, por favor, qual foi o resultado? Sr. Darcy me convenceu completamente de que não tem defeitos. Ele, porém, o admite sem rodeios. Não, disse Darcy, não tenho tal pretensão. Já tenho muitos defeitos, mas não, espero, de inteligência. Não ouso recomendar o meu temperamento. Creio que ele seja um pouco astringente demais. Certamente bem poucos para a convivência do mundo.
Não posso esquecer as loucuras e os defeitos dos outros com tanta rapidez como deveria, nem as ofensas contra mim. Meus sentimentos não se curvam a todas as tentativas de modificá-los. Talvez o meu temperamento devesse ser chamado de ressentido. Quando perco a boa opinião que tinha de uma pessoa, é para sempre. Isso é com certeza um defeito, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é uma falha de caráter. Mas você escolheu bem o seu defeito. Eu realmente não posso rir dele. Não tem nada a temer de mim. Creio que há em cada personalidade uma tendência a algum mal particular, um defeito natural que nem a melhor educação pode superar. E o seu defeito é odiar a todos. E o seu, replicou ele com um sorriso, é adorar e interpretar mal a todos. Que tal um pouco de música? Exclamou senhorita Bingle, cansada de uma conversa de que não participava. Louisa, poderia fazer-me um favor de acordar Sr. Hurst? Sua irmã não fez nenhuma objeção, e o pianoforte foi aberto. Darcy, após alguns momentos de recolhimento, não lamentou. Começava a perceber o perigo de dar muita atenção a Elizabeth.